Fala galera, vou gravar mais um vídeo, quero falar sem bem... Eu tô falando que eu vou ser rápido em todos os vídeos, né? Mas esse eu quero ser bem dinâmico mesmo. Eu quero comentar sobre um assunto assim... E parece que eu tô fazendo uma série de vídeos que eles se completam, mas eu acho que é só os assuntos que Deus tem falado muito no meu coração. Pra dar um contexto, hoje eu tava assistindo um vídeo, né? Eu assisti 3 vídeos. O primeiro vídeo foi de uma... Não vou ficar falando de alguns vídeos, né? Meio estranho. Mas eu assisti um vídeo de, tipo, uma regravação de uma música, né? E, cara, tipo assim, papo de sensacional. Nossa! Regravaram, releitura, com a filmagem muito boa. Enfim, eu sou muito fã da empresa que produziu. Sou muito fã, acompanho muito o material que eles fazem. Eles são incríveis. Aí depois eu assisti um outro vídeo de uma galera que já é super mega famosa, super conhecida, estourada no meu cristão. Esses 2 vídeos são cristãos, né? Só que aí eu já tava assistindo o vídeo, tipo assim, não curti muito, né? Não gostei muito do que eu tava ouvindo, do que eu tava vendo. Teve hora que eu tinha uns takes que eu olhava e falava, mano, que take sem pé, sem cabeça é esse? E aí depois desses 2, eu assisti um terceiro, que é um cantor pop, ele não é cristão, e aí eu estava assistindo o clipe da música do cara, né? Então eu tô falando de 3 clipes de música aqui, um era uma releitura, o outro era uma gravação de música padrão aí, e o outro era um clipe da música do cara. E esse cara, eu assisti metade do clipe, tipo assim, como que eles fizeram isso? Meu Deus, olha isso aqui foi muito bem feito, olha essa cor, olha essa edição, não sei o que, não sei o que lá. E aí o senhor começou a falar comigo sobre excelência, e o tema desse vídeo é isso, eu quero falar com você sobre excelência. E aí eu vou usar o texto áureo que todo cristão usa quando vai falar de excelência, que está lá em Colossenses 3, versículo 23, que diz o seguinte. Se a gente for ler, na verdade, vamos ler do 20 em diante, né? Diz assim, ó. Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, para que não sejam desencorajados. Servos, obedecei em todas as coisas a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração e temendo a Deus. Aí ele completa o 23, né, que eu quero falar. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Aí ele até continua, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servir a Cristo o Senhor. Cara, é o texto áureo quando a gente vai falar sobre excelência e tudo mais. E eu quero falar sobre como a gente produz, e aqui eu quero falar muito pra galera que é criadora de conteúdo, não só de vídeo, mas de o cara que toca, o cara que prepara uma mensagem, o cara que vai postar um texto no Instagram, o cara que tira foto, o cara que serve na igreja. No final das contas, todos nós, né? Todo mundo, né? Provavelmente você tá vendo esse vídeo, você deve estar em alguma esfera assim, se não, seja bem-vindo. A gente tem o costume, né, de fazer as coisas de qualquer forma, quando a gente acostuma com elas. É igual a máxima do tênis novo. Minha mãe vive falando isso comigo e isso é verdade, né? Eu compro um tênis e ele vira, tipo, meu xodó. Eu tomo conta desse tênis quando ele é novo, como se fosse uma criança. Tipo assim, é um bebê, cara. Eu tomo muita conta dele, não deixo sujar e tal, e tal. Mas passou ali 2 meses, eu já usei o tênis, já bati o tênis. Cara, aí eu tenho que ter a disciplina de pegar o tênis. Eu falei, eu tenho que limpar esse tênis, velho. Não dá pra usar ele assim. Esses dias eu viajei, aí eu peguei lá, vi o tênis, achei o tênis branquinho, falei, nossa, fino pra eu poder usar. Eu cheguei lá no lugar, o tênis já tava sujo, eu sujei, nem sei como eu sujei no caminho. Mas a gente tem essa tendência de que com o tempo a gente vai perdendo a vontade de fazer as coisas bem feitas, né? E aqui o apóstolo Paulo tá dando essa direção pra igreja, tipo assim, olha, obedeçam seus pais, eduquem seus filhos, honrem os seus chefes. Mas não façam isso aos homens, façam ao Senhor. E ele está falando, vivam a sua vida de forma cotidiana, façam o que você tem que fazer. Ele não está falando assim, escalhe o Monte Everest, ou pinte a Capela Sistina, ou invente uma nova lei. Não, ele está simplesmente falando assim, vivam as suas vidas, mas vivam isso de uma forma excelente. Não como se você estivesse fazendo aos homens, mas fazendo ao Senhor. E isso aqui... E voltando, né, no exemplo dos vídeos, eu comecei a pensar como que às vezes a gente perde na excelência. Cara, eu tava vendo aquele vídeo, eu falei, cara, olha isso aqui.
E aí na hora eu comecei a pensar, quem aqui no meio gospel hoje em dia cria conteúdo nesse estilo? Faz um clipe com coreografia, com figurino, com iluminação, sabe? Óbvio que recursos tem toda essa questão e tal, mas o Senhor, ele tá perguntando pra gente, será que a gente tem feito tudo com excelência? Será que quando eu vou tirar foto no culto, eu tô tirando foto com excelência? Será que eu tô servindo no Stories, eu tô servindo com excelência? Será que quando eu preparo uma mensagem, eu tô preparando ela com excelência? Será que quando eu vou servir na consolidação, né, eu estou servindo com excelência? E aí que tá parado. Será que a gente só tá fazendo de uma forma assim? Ah, é porque meu chefe pediu. Ah, é porque meu líder mandou. Ah, eu tenho que fazer isso aqui porque tá na escala. Ah, eu tenho que fazer isso porque tem uma demanda. Às vezes a pessoa trabalha num lugar e, tipo assim, o chefe é um chefe complicado, é uma situação complicada, é um ambiente mais complexo. E aí a pessoa constantemente é pedida para ela fazer alguma coisa. E se essa pessoa, que é crente, faz tudo mal feito, entra no que a gente falou da mordomia no semana passada, né, no último vídeo. Muito legal falar semana passada. Como que esse cara é crente se ele faz tudo de qualquer jeito? Sabe? É porque a gente ainda acha que a nossa recompensa vem dos homens. Eu nessa viagem, né, eu não vou lembrar quem falou isso, mas falou uma coisa que eu achei assim sensacional, que a gente tem o problema que a gente acha que a nossa provisão vem do nosso chefe, que quem paga as minhas contas é o meu chefe, que quem provê recurso para mim é o meu chefe, ou o meu trabalho, ou o meu esforço, né? Ah, não, eu trabalhei muito, então eu vou receber muito. Isso é, né, é verdade, né? Mas no sentido de, tipo assim, eu mesmo me pago a minha provisão, né? O meu sustento, essa é a palavra. O sustento que eu preciso vem de mim. Não, enquanto a gente viver nesse conceito de o meu sustento vem do meu chefe ou do meu trabalho, a gente vai ficar fazendo as coisas pro trabalho. Mas se eu entendo que o meu sustento vem do Senhor e o Senhor que me sustenta, então é por causa do Senhor que eu sou pago, é por causa do Senhor que eu recebo o que eu recebo, é por causa do Senhor que eu sei lá, tudo isso, né, o que me alcança é por causa de Deus, então eu não faço aos homens. Quem está provendo para minha casa não é minha carteira de trabalho. Quem está provendo para minha casa é o Senhor. Então eu vou fazer o quê? Para o Senhor. Eu vou honrar o Senhor. Não vou honrar os homens, eu vou honrar a Deus, que Ele é a fonte principal, ele é o abençoador principal. E isso eu tô falando aqui de provisão, de recurso, mas em todas as áreas. Eu não faço as coisas para mim, mas eu faço para o Senhor, então eu preciso fazer com excelência. O pastor Carlito Paz, eu acho que eu vou falar a frase dele errado, mas ele diz assim, né? Que a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Isso aqui é loucura, cara. Se a gente viver uma vida que honra a Deus e abençoa as pessoas, cara, acabou. Sucesso. É tipo assim, básico. Só que isso vem desse lugar de excelência. A gente tem que ser excelente no que a gente faz. Eu não falo de excelente, de, tipo assim, você ser o 01 naquilo. Às vezes você não vai ser, às vezes você não vai ter toda a maestria ou todo o recurso para executar aquilo. Mas será que você faz de forma excelente? Você faz de forma para como se fosse o Senhor e não para como os homens? E eu acho muito legal que ele fala, olha, obedeçam de singeleza de coração aos seus senhores. Olha, ele fala lá, no versículo, ó, mas não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Cara, isso tem que gerar no nosso coração um nível de temor, de eu preciso fazer o que eu faço de uma forma que eu glorifique ao Senhor e eu abençoo as pessoas. Então eu trabalho porque eu quero honrar a Deus e eu quero abençoar as pessoas. Eu ensaio a música que eu vou ministrar, que eu vou cantar, porque eu quero honrar a Deus e eu quero abençoar as pessoas. Então, o criador de conteúdo, que é o exemplo que eu comecei o vídeo, que foi o Insight, né? Eu faço um clipe de um filme, de uma música bem feita, eu faço um filme, eu faço curta-metragem, eu faço um Reels, eu faço um Short, eu faço um vídeo no YouTube, eu faço qualquer coisa, porque eu quero honrar a Deus e abençoar as pessoas. Isso é a base da excelência. E isso é tão bom, é tão sério, que quando a gente faz as coisas com excelência, é tipo assim, é satisfatório viver em um ambiente de excelência. É bom. Só que excelência tem um preço, excelência tem um custo, que é a disciplina. Então, todas as vezes que nós queremos ser excelentes, nós precisamos ser disciplinados. Eu preciso ser disciplinado para que quando eu for fazer algo, eu não faça de qualquer forma, mas eu faça da forma que o Senhor deseja que eu faça, ou seja, de forma excelente. Porque fazer de qualquer forma tem a máxima, né? Eu tô hoje bem sem máximas, bem frases, mas a galera fala, né? Não, é pro Senhor, irmãos. Então o Senhor recebe, é de coração, é de. Aí aqui vem falar, é de singeleza de coração. Mas, irmão, não é simplesmente fazendo pela aparência. É fazer de coração num ponto de que, se é no coração, afetou o que eu sei, o que eu tenho, sabe?
Quando eu falei de mordomia semana passada, né? Eu falei sobre. Eu nem falei sobre, mas eu comentei no vídeo que mordomia fala sobre o nosso tempo, sobre o nosso talento, sobre o nosso tesouro e sobre o nosso templo, né? Que é o corpo, né? E aí fala sobre o nosso tesouro, fala sobre o nosso dinheiro. Às vezes, para ser excelente, a gente vai ter que sair desse lugar de eu não quero gastar. Às vezes, para ser excelente, a gente vai ter que sair desse lugar de eu não faço mais do que isso. Sabe? Eu lembro muito disso na época que eu tava no quartel. Tinha muitas essas situações onde a galera que se destacava era a galera que ia mais. Tinha uma frase lá que eles falam assim: se é pra errar, erra pra mais, não erra pra menos. Como assim? É pra trazer 10 capacetes? Eu vou trazer. Tipo assim, eu não sei se é pra trazer 10 ou se é pra trazer 5. Então eu vou trazer o quê? Eu vou trazer 10. Eu prefiro trazer pra mais do que trazer pra menos. Por quê? Porque eu me preocupo em ser excelente. Eu me preocupo em suprir as coisas. Eu não me preocupo apenas cumprir o que me pedem. Tipo, eu preciso fazer isso, então eu vou fazer isso dessa forma. Não. Como que eu posso fazer isso de uma forma que eu abençoe as pessoas? Eu preciso entrar em uma reunião. Como que eu entro nessa reunião de uma forma que eu abençoo as pessoas e não só a mim? Enfim, a excelência, ela tem que estar dentro da gente quando a gente vai fazer uma ministração de célula, quando você vai para a sua célula, para o seu pequeno grupo. Eu faço isso aos homens em aparência, mas ou eu faço ao Senhor. Cara, isso tem que entrar aqui na nossa cabeça quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai nos alimentar, quando a gente vai se alimentar, no caso, né? Sabe, tem que entrar dentro do nosso coração, tem que entrar na nossa vida. Eu preciso fazer as coisas para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado. E, enfim, é só isso que eu quero falar. Foi um insight que eu tive. Eu tava falando, Deus, qual que vai ser o tema, né, do meu próximo vídeo? E aí o Senhor falou assim, é sobre isso. Então, que você possa ser excelente em tudo que você fizer, no seu trabalho, na sua vida com Deus, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sala de aula, que você seja excelente, né? Que suas notas reflitam isso, que os seus feedbacks reflitam isso, que você viva uma vida que o Senhor possa ter prazer nela, não apenas porque você é um devoto, mas porque você é um filho excelente. E o Senhor tem falado muito isso comigo, né? Deus é um Deus bom e é um bom pai, e ele merece filhos inteligentes, né? Mas só mudando um pouco essa frase, Deus é um Deus excelente, então ele merece, né? Ele é digno de filhos excelentes. Que Deus te abençoe.